tecnologia tem mudado a realidade da nossa sociedade e também da produção agrícola. Algumas destas novidades vêm das startups. Aqui no Brasil são mais de 7 mil. O Paraná é o quarto estado do país em número de empresas e também em eficiência. O Mário Milani conversou sobre este assunto com o administrador e especialista em tecnologia, Almir Meiners. Você confere a entrevista completa agora. A agricultura vive uma revolução e são muitas soluções tecnológicas. Nós vamos conversar agora com o Almir, que é um especialista na área de soluções para o mundo rural. Como que está acontecendo essa revolução, Almir? A revolução ela está acontecendo no campo, baseado aí no que a gente chama agora da agricultura 4.0. Está mais do que claro que sem tecnologia a gente não vai conseguir aumentar a nossa produtividade, a gente não vai conseguir melhorar a nossa operação. E nós, agricultores, produtores como um todo, nós temos um desafio global que é alimentar o mundo numa mesma área produtiva. E aí que entram as tecnologias, né, cada um com sua especificidade, que vão ajudar a chegar nesse meio, nesse contexto final, que é o que? É produzir mais, com sustentabilidade, na mesma área produtiva. E quais são essas soluções, né? Como que o agricultor faz para entender melhor essas soluções? Então, essas soluções elas vêm avançando no decorrer dos anos. Se a gente fizer um retrospecto, a gente percebe muito claramente que a agricultura de precisão foi uma solução importante, que veio mudando o processo, a própria mudança genética, a biotecnologia, onde nós tivemos aí um engajamento, uma inovação tecnológica que trouxe resultados efetivos na nossa produção. E agora nós estamos passando por uma nova era, que é o quê? É profissionalizar a gestão no campo através de soluções que ajudem o produtor a controlar devidamente toda a sua propriedade, e não só nas questões financeiras e assim por diante, mas sim nas questões daquilo que é inerente àquela atividade. Então, na atividade da agricultura, o que eu tenho inerente ali é o quê? A época de plantio, qual híbrido plantou, qual foi o espaçamento entre linhas. Aí eu já começo a conectar outras variáveis, que são variáveis relacionadas à telemetria de máquina. Eu tenho toda a tecnologia embarcada em máquinas, né, que me dão consumo de óleo diesel, qual o período que você demorou para fazer o plantio de um alqueire, de um hectare. Então você começa a juntar informações que agora o produtor ele precisa se profissionalizar de forma que ele consiga trabalhar com todas essas informações. Os dados históricos eles vão passar a ser informações importantes para que cada vez mais ele consiga fazer um planejamento com base no que aconteceu no passado, com base no que ele tem de futuro, e aí entra outras tecnologias, inclusive de análises preditivas, o que eu fiz aqui, o que eu posso melhorar para melhorar a minha rentabilidade, a minha produtividade, diminuir o meu custo. O que a gente precisa pensar é como o produtor rural passe a integrar todas essas informações de forma que efetivamente ele tenha uma informação que dê um resultado. Nós desenvolvemos uma solução de monitoramento de ambiência dentro de um aviário, e a partir dali eu coleto todas as informações de temperatura, umidade, luminosidade, os gases, amônio, CO2, enfim, são mais de 15 sensores espalhados dentro do aviário, que essas informações elas são captadas, manda isso para uma nuvem, né, que a gente chama, e aí precisa ter a conectividade, né, a internet, manda isso para a nuvem, aquela mesma informação. Ela vai para a agroindústria, para o integrador, que ele consegue ter um monitoramento do que está acontecendo em cada um dos seus aviários, e também pro produtor daquilo que está acontecendo nos seus aviários. Então o produtor ele tem um aplicativo, uma solução mobile, mobilidade, onde independente de onde ele esteja, se ele esteja dentro da propriedade, se ele esteja no banco, se ele tenha ido viajar, ele consegue acompanhar de forma online tudo o que está acontecendo dentro daquele aviário. No caso, se eu não tenho essa conectividade,
na propriedade, a gente tem a opção de usar o satélite. Só que o satélite ele acaba tendo um custo um pouco mais caro, né? Mas a opção tem. Então, como qualquer lançamento de produto, ele tem um período que ele vai estar num preço maior e depois aquilo lá começa a chegar num patamares mais aceitáveis, né? Me diz uma coisa, Almir, na tua visão, qual que é o agricultor do futuro, né? O produtor do futuro é o empresário do agronegócio. Esse, para mim, é o produtor do futuro. Por que empresário? Porque ele vai olhar para a gestão fortemente, e quando eu falo gestão é tudo isso que a gente acabou de conversar, ter o controle dos números, né? Ter histórico para poder tomar decisões, é aquele que vai investir forte em tecnologia, é aquele que sempre vai estar na vanguarda, olhando para frente, o que tem de inovação vindo para que eu possa aplicar aqui e possa ter um ganho, melhorar a minha produtividade e reduzir meu custo. Eu acho que esse é o produtor do futuro. Isso naturalmente está acontecendo com a sucessão. Então, eu participei num evento ano passado, numa cooperativa. Sucessão familiar, se fala. Sucessão familiar. E aí eu perguntei para o senhor já assim, de idade, né, mas é um grande produtor, falei, como é que o senhor controla, como é que o senhor faz a gestão da sua propriedade hoje? Ele falou, eu não faço, mas como é que o senhor enxerga isso? Ele falou, meus filhos estão estudando para isso. Né? Então, ele falou, a minha época não fez e não vai fazer, mas essa nova geração que está vindo, que é uma geração mais tecnológica, que está inserido num contexto digitalizado, que tem acesso à informação, com certeza essa nova geração será o empresário do agronegócio e não mais o que era lá atrás o colono, aí virou o produtor rural e agora é o empresário. Bem, meu nome é Gilson da Silva Cardoso, eu sou um professor do Senai, eu atuo há praticamente 26 anos dentro dessa área. Embora o Brasil seja o segundo produtor de celulose do mundo e oitavo na área de papel, a maioria das informações provenientes de literatura são de origem inglesa, alemã e algumas em espanhol. E esses livros que nós vamos evidenciar para vocês, eles vão poder contribuir não só com o teu conhecimento, bem como no desenvolvimento desses trabalhos mais especializados. A coleção em si, ela compõe-se de 2 livros, o volume 1 e volume 2 na área de celulose, que seria a fabricação de celulose e secagem de celulose. E a coleção de papel envolve preparação de massa e fabricação de papel. Cada um desses volumes envolve 5 a 6 capítulos de uma informação bem esmiuçada e com vários autores, né? Foi fruto de várias pesquisas, tanto de dissertações, de teses, bem como de artigos especializados. Então esse material servirá para ajudá-lo nesse conhecimento pleno da área de celulose e papel. Aproveite. Agora a nossa colunista, a engenheira agrônoma Caroline Pimenta, do Maneje Bem, ensina como fazer armadilhas para formigas cortadeiras. Olá pessoal, eu sou a Carol, eu sou engenheira agrônoma da Maneje Bem e hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para o controle da formiga cortadeira. Bom, a formiga cortadeira ela pode ser considerada uma das principais pragas da agricultura, causando danos irreversíveis para diversas espécies de plantas, tanto florestais como olerícolas, por exemplo. Para o controle da mesma, você pode utilizar algumas técnicas muito simples, como por exemplo a utilização do fungo, denominado de penicílio, que cresce sobre a laranja, por exemplo. Como que a gente vai utilizar esse fungo para o controle da formiga? Primeiramente, você vai precisar então de uma laranja podre e de água. Você deve fazer uma suspensão de esporos, ou seja, colocar essa laranja dentro de um recipiente com água, mexer e essa água, com essa suspensão de esporos, você vai utilizar dentro do olho do formigueiro. Como é que esse fungo age sobre essa formiga? Muito ao contrário do que muita gente pensa, a formiga ela não se alimenta de flores, de folhas, mas sim do fungo que cresce sobre esses vegetais. Portanto, como o penicílio ele tem algumas substâncias que vão atacar outros micro-organismos, ele acaba matando o fungo que cresce sobre o material vegetal que alimenta as formigas. Uma outra forma muito simples é a utilização da folha de mamona.
Como é que você vai utilizar? Primeiramente, você vai cortar em pequenos pedaços essa folha de mamona e colocar no caminho que a formiga faz até as plantas ou até o formigueiro. As formigas vão então pegar essa folha de mamona, levar para o olho do formigueiro. E assim como o penicillium, a mamona também possui algumas substâncias antimicrobianas que vão também matar o fungo que alimenta as formigas. Bom, gente, essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. O Paraná Agro Repórter volta já.